Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Trabalho excepcional do Pazuello, tremendo no gestor. O Ministério da Saúde fez uma confusão com as doses de vacinas reservadas para o Amazonas e o Amapá. Mandou para um estado a quantidade que era do outro. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa, levar oxigênio para... Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Réu Confesso. Sempre lembrando que se trata de um trabalho do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em parceria com a Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto. Queria pedir também a todos e todas que se manifestassem nas nossas redes sociais, curtindo, postando o seu comentário, porque isso é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Hoje nós vamos falar dos crimes do presidente relacionados às mortes em Manaus. Sobram indícios de que a morte de dezenas de pacientes por falta de oxigênio em Manaus, no início do ano, foi um crime com as digitais de Bolsonaro e Pazuello. Em 14 de janeiro passado, o Brasil se tornou manchete mundial quando pacientes com Covid-19 internados no Amazonas começaram a morrer asfixiados devido à falta de oxigênio medicinal nos hospitais do estado. Foram dias de sofrimento extremo para os doentes e seus familiares, que assistiam à morte dos parentes sem que nada pudesse ser feito para ajudá-los. Nos 2 primeiros dias, 31 pessoas morreram somente na capital, em Manaus. Dezenas de outros faleceram nos dias seguintes e em outras cidades. Não demoraram a surgir várias evidências de que o episódio era um crime, com as digitais de Jair Bolsonaro e seus ministros, em especial do então responsável pela saúde, general Eduardo Pazuello. Documentos que vieram a público nos dias seguintes mostraram que o governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas, como escreveu a própria Casa Civil da Presidência em tabela que lista os crimes do Executivo na pandemia e que deu origem a esta nossa série Réu Confesso. A falta de oxigênio em Manaus foi uma tragédia anunciada, provocada por um governo que optou pela estratégia da imunidade de rebanho e, por isso, sabotou qualquer iniciativa de contenção do novo coronavírus. Em 23 de dezembro de 2020, após notar o aumento acelerado no número de casos e internações, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, do Partido Social Cristão, editou o decreto para fechar as atividades não essenciais. Bolsonaro chamou a medida de absurda e Lima voltou atrás nessa decisão. Com o comércio aberto, os hospitais continuaram enchendo, sobrecarregando o sistema de fornecimento de insumos. Em 7 de janeiro, a White Martins, empresa contratada pelo governo federal para fornecer oxigênio médico ao Amazonas, enviou e-mail ao Ministério da Saúde alertando sobre a iminente falta de oxigênio no estado, caso nada fosse feito. No dia 11 de janeiro, em outro e-mail, a empresa requisitava coronéis que trabalhavam no Ministério um apoio logístico imediato para transporte de oxigênio, solicitando o uso de caminhões do Exército para esse fim.
Enquanto ignorava essas mensagens da White Martins, o governo federal pressionava as autoridades do estado a dar cloroquina aos pacientes. No dia 7 de janeiro mesmo, data do primeiro e-mail da White Martins, o Ministério encaminhou ofício pressionando a Secretaria de Saúde de Manaus a utilizar medicações antivirais nos pacientes. Abre aspas, aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais orientadas pelo Ministério da Saúde, tornando dessa forma inadmissível, diante da gravidade da situação de saúde em Manaus, a não adoção da referida orientação, dizia a nota do governo, referindo-se ao protocolo assinado por Pazuello após seus 2 antecessores se recusarem a fazê-lo. No dia 11, data do segundo e-mail, Pazuello chegou a Manaus para, entre outras medidas pontuais, lançar o aplicativo Tratikov, criado para auxiliar os profissionais de saúde na coleta de sintomas e sinais de pacientes, visando aprimorar e agilizar os diagnósticos da Covid-19. Após o médico cadastrar sintomas do paciente e comorbidades, a plataforma sugeria a prescrição de medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina e dioxiciclina, todas ineficazes contra a Covid-19. O então ministro voltou para Brasília no dia 13 e na manhã seguinte pacientes começaram a morrer sem ar. Após a instalação, a CPI da Covid no Senado tomou como uma de suas primeiras medidas a convocação de Pazuello, que deveria ter sido ouvido no dia 5 de maio. Tremendo, literalmente de medo, o general apresentou uma desculpa para não comparecer perante a CPI. Seu depoimento poderia explicar por que não agiu para evitar essas dezenas de mortes. Foi remarcado e o general Pazuello, ouvido, não explicou nada. Não é só a CPI que investiga Pazuello. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a investigar se houve omissão do governo Bolsonaro no episódio de Manaus. No pedido, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que Pazuello tinha dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados. Já Bolsonaro, segundo o parecer de juristas encomendado pela Ordem dos Advogados do Brasil, merece o impeachment por crime de responsabilidade, incluindo o de homicídio por omissão. O atual presidente gosta de usar a desculpa de que nada podia fazer, uma vez que o STF teria retirado do governo federal as atribuições de combate à pandemia. É mentira. A desculpa esfarrapada já foi desmentida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A verdade incontestável é que Pazuello foi colocado no Ministério da Saúde para que Bolsonaro tivesse um ministro que não resistisse à sua política de imunização de rebanho. Ao aceitar a missão, o general se tornou cúmplice do capitão no genocídio em curso, que já matou quase 500 mil pessoas e tem, no caso de Manaus, um de seus episódios mais chocantes. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Muitos serão infectados, muitos perderão suas vidas também. 70% vai pegar o vírus, não tem como. Toda e qualquer vacina está descartada. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina. Não vai ter lockdown nacional. Parceria que tem o governo federal com o estado do Amazonas. Depois de manifestações, o governador Wilson Lima se reuniu com representantes do comércio e decretou a reabertura das lojas. Desde a semana passada, o Amazonas vive novamente um drama no sistema de saúde por causa da pandemia. Nada se compara ao que está acontecendo em Manaus agora.
Falta oxigênio hospitalar em todas as unidades de saúde de Manaus. A foto aérea do cemitério é uma coisa assim, um filme de terror. Fizemos a diferença. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. O povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver, Câmara dos Deputados aprova por unanimidade isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Presidente Lula cumpre promessa de campanha e garante a aprovação da isenção do imposto de renda. Israel intercepta barco rumo a Gaza e sequestra a deputada Luiziane Lins, que participava de missão humanitária. Edinho Silva participa da entrega de plebiscito popular com a agenda do povo para o presidente Lula. Hoje é quinta-feira, 2 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, no canal 1313 e também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Marcelo. Comente, envie sua mensagem e sugestão. Aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. A gente abre contando o que a Câmara dos Deputados aprovou na última noite, nessa última noite, por unanimidade, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil. Foi uma vitória histórica. A extrema-direita insistiu em manobras, recuou diante da força das ruas e acabou apoiando uma proposta de interesse do povo brasileiro. Durante toda a semana, deputados alinhados à extrema-direita tentaram barrar ou desfigurar a proposta. Pressionaram o relator, apresentaram emendas drásticas e até buscaram costuras envolvendo o PL da anistia. Um exemplo foi a iniciativa do líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que protocolou emenda para ampliar a faixa de isenção para R$10 mil e outra para retirar todas as medidas de compensação previstas pelo governo. Na prática, isso significaria ampliar o rombo fiscal e reduzir a capacidade do governo de cumprir suas metas de equilíbrio orçamentário. Quando chegou o momento da votação, ficou claro que não havia como desagradar a maioria. O recuo da oposição foi evidente. Sabiam que evitar a pressão das ruas teria um custo político muito alto. Assim, aprovaram o projeto que mais interessa à população. O projeto foi aprovado com 493 votos a favor e nenhum contrário. A sessão começou por volta das 7h30 da noite e terminou perto das 11h. O relator, deputado Arthur Lira,
fez a leitura do parecer com voto favorável à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e descontos para quem recebe até R$ 7.350. Logo em seguida, os líderes partidários se pronunciaram e todas as bancadas também orientaram voto favorável ao texto, o que abriu caminho para a aprovação histórica. E hoje aqui, nós estamos num dia histórico, porque com a isenção de R$ 5.000, mais 10 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda e mais 5 milhões vão ter seu imposto de renda reduzido. Eles gostam de atacar o Lula e o Haddad. Quer saber dos números? O Lula e o ministro Haddad, na história do Brasil, vão entrar na história como aqueles que mais reduziram impostos. A partir de hoje, 87% dos brasileiros contribuintes vão estar isentos de imposto de renda. Representando a liderança do governo, o deputado Gilmar Tato destacou que a aprovação da proposta é o cumprimento de uma promessa de campanha do presidente Lula. Que noite histórica é essa, hein, pessoal? O povo brasileiro está comemorando. O que está acontecendo na noite de hoje, na verdade, não começou apenas no primeiro dia do governo do presidente Lula. Começou antes, começou na campanha eleitoral de 2022. Está no programa de governo do presidente Lula. Está lá que, em sendo eleito, ele ia isentar de imposto de renda para quem ganhava até R$ 5.000. Por isso que nós da bancada do PT, do PCdoB, PSB, Rede, PSOL, hoje para nós é um dia de comemoração da democracia, porque é assim que tem que funcionar. Você apresenta um programa de governo, o povo vota e quem ganha tem que cumprir. E hoje está sendo cumprido uma promessa de campanha do presidente Lula, que é justamente isso, isentar de quem ganha até R$ 5.000 de imposto de renda. Segundo o governo, a medida vai beneficiar mais de 26 milhões de brasileiros a partir de 2026. Para compensar a perda de arrecadação, a proposta cria uma nova tributação sobre os mais ricos. A alíquota mínima de imposto de renda incidirá sobre contribuintes com rendimentos anuais acima de R$ 600 mil, 50 mil por mês, e chegará a 10% para quem recebe R$ 1.200.000 ou mais por ano. Além disso, dividendos acima de R$ 50 mil mensais passarão a ser tributados em 10% na fonte. Nós estamos distribuindo renda na medida que nós estamos taxando 141 mil pessoas, portanto nós estamos diminuindo a distância de quem não paga nada, começou a pagar um pouco, e é nossa tarefa daqui para frente dizer que a justiça tributária é o melhor, mais rápido e mais justo caminho para a gente buscar uma sociedade menos injusta. No plenário, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, incansável na articulação política, estava presente no plenário para garantir que o apoio fosse amplo e as alianças fossem mantidas até o fim. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal com a aprovação unânime desta Casa, da Câmara dos Deputados. E mais uma vez, parabenizo o deputado Arthur Lira, que realizou um grande trabalho relatando essa matéria, e a todos os parlamentares, deputados e deputadas federais do nosso país. A proposta agora segue para o Senado e tem urgência na tramitação, porque tem que ser aprovada pelos senadores e sancionada e publicada pelo presidente Lula até o fim desse ano. Bom, logo após a aprovação, parlamentares do PT comemoraram o resultado ainda em plenário. Lindbergh, vitória importante, mas eu tenho que te contar um segredo. Foi unânime, né? 493, mas faltaram 2 votos.
Sabe quem não votou? O Aécio votou. Sabe quem não votou? Não. Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Mas, deixa eu te contar agora, esse Eduardo Bolsonaro tem que ser caçado. Agora, isso aqui é vitória do povo, vitória do projeto do presidente Lula, do ministro Haddad, que insistiu nesse tema da justiça tributária, mas muita vitória de quem foi para as ruas também e incendiou esse país no bom sentido, não é? Isso, vamos continuar na rua, pessoal. Olha, jornada 6 por 1 tem que acabar. A juventude brasileira não merece esse negócio de trabalhar de segunda a sábado, quase que como escravo. Vamos ganhar a redução da jornada de trabalho, especialmente para a juventude brasileira. Agora, essa turma bolsonarista passou o tempo todo articulando contra, né? Eu sei, eles não queriam tributar os mais ricos. Sabe por que eles reclamam? Porque não é o povo. Isso aí, sempre na luta, pessoal. Encerrada a votação. Ei! Olha ali, olha ali. Parabéns. Sim. Olha, gente, é uma Gleise, um abraço, parabéns brasileiro para os trabalhadores. Sua coordenação, mulher do governo, que bonito. E o povo na rua. O resultado de hoje é histórico nesse plenário. E afinal, como é que a gente consegue um painel onde está escrito sim, de cima a baixo, nos partidos políticos e frentes? O primeiro fator, o povo na rua. A mobilização que foi feita contra a blindagem deu efeitos também para garantir a prioridade na votação do projeto que, votado agora, garante uma reorganização do sistema tributário em termos de imposto de renda no Brasil, com a isenção de 5 mil, escalonamento até 7.350 e taxando os mais ricos. Comemore muito, eu estou comemorando, porque no seu contra-cheque, no próximo ano, onde diz desconto de imposto de renda, vai ter o recurso ali seu como salário garantido. Isso é mais dinheiro no bolso do povo e isso sendo feito com a justiça tributária necessária. Foi o povo na rua que garantiu. Não esqueça, lutar faz a diferença. Imposto zero faz parte da luta que travamos e que o presidente Lula se comprometeu desde a sua campanha. Já vinha falando da importância de se zerar o imposto de renda, principalmente para aqueles pequeninos. É isso aí, pessoal. A batalha foi dura, mas valeu a pena. Conseguimos aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a redução para quem ganha de 5 mil a 7.350. Uma vitória muito grande. A partir de agora, os ricos também começam a pagar imposto. Não vai ser muito, não. Nós vamos lutar para que isso aumente. Queremos mais justiça tributária. Os ricos têm que pagar ainda mais. Qualquer outro país do mundo, eles pagam muito mais do que vão pagar aqui no Brasil. Então, justiça tributária. Quem é pobre, quem é classe média, não tem que pagar imposto de renda. Imposto de renda é para rico, para bilionário. Olha, vitória do povo aqui, viu? Gente, muito importante, esse é um dia histórico para o povo brasileiro, para o povo trabalhador. A gente começa um processo de buscar a justiça tributária nesse país. Pela primeira vez, a gente consegue aumentar o imposto dos ricos, dos mais ricos, para que a gente possa baixar o imposto dos trabalhadores, para que os trabalhadores paguem menos ou não paguem imposto. Isso foi uma decisão do presidente Lula e que foi acatada pelo Congresso Nacional, numa decisão histórica em que nós tivemos unanimidade da votação. Então é muito importante. Eu quero agradecer a todos que apoiaram essa proposta nas redes, nas ruas, para que isso se tornasse realidade hoje. Ainda falta a votação no Senado, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir.
Vitória do povo brasileiro, vitória do presidente Lula. A gente está cumprindo, né, presidente, tá com a promessa de campanha e a gente está trazendo para o povo brasileiro mais dinheiro no bolso. E esse é um compromisso do nosso presidente, do Partido dos Trabalhadores, com o nosso povo brasileiro. E parabéns à nossa militância guerreira que fez a mobilização nas redes e nas ruas, porque é uma vitória do povo e do presidente Lula. Cara e Henrique, obrigado por vocês terem vindo aqui. A Gleice falou que foi unanimidade, mas a gente botou eles na defensiva. Eles votaram aqui porque o povo se levantou, foi para as ruas. Eles queriam aqui de todo jeito proteger os ricos. Mas a proposta do presidente Lula, graças a Deus, foi aprovada aqui com a grande força. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Aí, valeu. Bom, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como um golaço a votação na Câmara e disse acreditar que o projeto também terá apoio no Senado. Olha, o Senado Federal, 2 semanas atrás, aprovou, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto muito parecido, né? Ou seja, eu acredito que nós vamos ter um apoio tão grande quanto tivemos na Câmara. Você há de concordar comigo que foi uma votação histórica, 493 votos, sem nenhum voto contra, né? Todo mundo que estava presente ontem, marcou presença lá votou a favor do projeto. Eu penso que foi uma construção muito importante que contou com a liderança, sem sombra de dúvida, do presidente Hugo Mota e também com a liderança do relator Arthur Lira. Muito importante a maneira como eles conduziram os trabalhos, ouviram a sociedade. Foram alguns meses de tramitação em que houve a oportunidade de todo mundo se manifestar, contra-argumentar, mas, sinceramente, foi um projeto muito bem desenhado. Ao longo de um ano, nós trabalhamos aqui no âmbito da Fazenda, 4 secretarias trabalhando juntas para elaborar um projeto que ganhou apreço dos técnicos, dos economistas mais engajados, vamos dizer assim, e também da opinião pública. Então, acredito que foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou e que tem muita semelhança com o que foi votado ontem na Câmara. O presidente Lula também se manifestou. Ele disse que essa é uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil. Ainda afirmou que essa é uma vitória compartilhada pelo governo do Brasil, deputados e deputadas e pelos movimentos sociais e finalizou dizendo que tem certeza que a proposta também vai contar com amplo apoio do Senado. O presidente do PT, Edinho Silva, emitiu uma nota em que classificou a noite de ontem como uma vitória do povo brasileiro e um passo importante rumo à justiça tributária, com a isenção dos mais pobres e a taxação dos super-ricos. Destacou que mais de 90% dos contribuintes serão beneficiados, enquanto menos de 1% vai pagar mais. Ainda reforçou que, com a aprovação do projeto, mais de 25 milhões de contribuintes vão ter isenção ou redução de impostos, cobrando mais de apenas 141 mil pessoas. Edinho ainda afirma que, abre aspas, seguimos mobilizados para que o Senado também aprove essa medida histórica para garantir mais renda no bolso do trabalhador. Essa foi a primeira etapa. O governo do presidente Lula e o PT continuam trabalhando para a aprovação completa da reforma nesse ano, fecha aspas. E a seguir nós continuamos falando sobre isenção do imposto de renda e os benefícios aos brasileiros. Não sai daí que a gente volta já. O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tenho notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade,
todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e agora a gente mostra trechos da trajetória do presidente Lula na defesa da justiça tributária. Lula prometeu, Lula cumpriu. Ainda durante a campanha presidencial em 2022, o nosso presidente trouxe propostas para trazer mais dignidade para o povo brasileiro, bem diferente de Bolsonaro, que tentava a reeleição sem compromisso em fazer mudanças. Uma das principais pautas era exatamente a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Agora o povo sabe que você prometeu muita coisa que não cumpriu. Inclusive a questão do imposto de renda, que isentar o pessoal do imposto de renda. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de R$5 mil o imposto de renda. No primeiro ano do atual mandato, durante o Dia do Trabalhador, o presidente Lula discursou diante de suas raízes sindicais e voltou a defender uma tributação mais justa no país. Na ocasião, anunciou a proposta de isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados, o PLR, medida voltada a valorizar quem vive do próprio salário e a reduzir as desigualdades sociais. A iniciativa reforça sua posição histórica de que a carga tributária deve recair menos sobre a classe média e os assalariados e mais sobre os mais ricos. Uma outra coisa que nós começamos a fazer, é importante lembrar que nós estamos apenas há 4 meses no governo. Vocês me deram 4 anos e eu só tenho 4 meses de mandato. Mas ontem nós começamos a dar um sinal hoje. Até ontem, o trabalhador que ganhava acima de R$ 1.903 pagava imposto de renda sobre o que ele ganhava acima de 1.900. Agora nós aumentamos o limite para 2.640. Então, até 2.640, ninguém vai pagar mais um centavo de imposto de renda. E vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês de, ao terminar o meu mandato, a gente ter isenção até R$5 mil. Essa não é uma defesa recente. Há 5 anos, Lula já afirmava que o problema é ter uma política de imposto de renda que seja justa e destacava que no mundo inteiro, quem ganha mais paga mais impostos, justamente para financiar áreas essenciais como a saúde, educação e infraestrutura. Uma visão que ele sempre apresentou vinculada à defesa dos mais pobres e dos trabalhadores. O problema é ter uma política de imposto de renda que seja justa, que as pessoas paguem de acordo com o que ganham. Se alguém ganha 700 mil euros por ano, tem que pagar mais do que alguém que ganha 50 mil euros por ano. Se alguém ganha 10 mil reais por ano, tem que pagar menos do que o cara que ganha 100 mil reais por ano. É fazer uma política tributária distributiva em que cada um paga de acordo com aquilo que ganha, e o resultado dessa coleta é que você vai fazer política social, política de desenvolvimento, política de investimento em educação, saúde e obra de infraestrutura. Mais recentemente, em março deste ano, ao assinar o projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil, Lula reforçou a bandeira da justiça tributária e afirmou que milhões de pessoas seriam beneficiadas, descrevendo a medida como uma reparação histórica para os trabalhadores e trabalhadoras. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, eu vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. É simples, é como se fosse dar um presente para uma criança, Otto.
não vai machucar ninguém, não vai deixar ninguém pobre, não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, não, seja, sabe, alcatre, seja contrafilé, ou seja, um fígado, qualquer coisa. Ou seja, nós estamos permitindo que as pessoas que não tiverem essa oportunidade vão ter essa oportunidade a partir da decisão de vocês. Em outubro de 2024, em entrevista à rádio O Povo, o presidente foi categórico ao afirmar que não é um compromisso de campanha só e que salário não é renda, destacando que quem vive do trabalho não pode ser tratado da mesma forma que grandes detentores do patrimônio. Isso não é um compromisso de campanha só, é um compromisso de justiça. Você não pode fazer com que as pessoas que ganham 5 mil reais paguem imposto de renda, enquanto os caras que têm ações da Petrobras recebem 45 bilhões de dividendos sem pagar imposto de renda. Você não pode cobrar 27% ou 15% de um trabalhador que ganha 4 mil reais e deixar os caras que vivem que recebem herança que não paga. Sabe, é apenas uma questão de justiça. O povo trabalhador, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que o rico. Então, o que nós queremos é o seguinte, é isentar, sabe, aquelas pessoas até 5 mil reais, e no futuro isentar mais, porque na minha cabeça a ideia é que salário não é renda. Também em pronunciamentos públicos, Lula tem reiterado que está ao lado dos trabalhadores, dos professores e da classe média baixa, e que é justamente por isso que os mais ricos resistem às mudanças que ele defende. Para ele, a justiça tributária é um caminho para equilibrar desigualdades e consolidar um modelo em que o peso dos impostos não recaia sobre quem menos tem, mas sim sobre aqueles que concentram a maior parte da renda do país. É importante eles saberem que eu governo esse país para todo mundo, mas eu tenho um lado, e o meu lado é o povo trabalhador desse país. O meu lado são os professores desse país. O meu lado é a classe média baixa desse país, que é quem paga imposto de renda nesse país. É por isso que eles não gostam, porque nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional, isentando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais de pagar imposto de renda. E decidimos que quem ganha acima de 1 milhão por ano, presta atenção, quem ganha acima de 1 milhão por ano vai pagar um pouquinho. Eles não querem. Eles não querem pagar. Porque quem paga imposto nesse país é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês, que é descontado na fonte. Essa trajetória mostra como, ao longo de sua vida pública, Lula defendeu uma política de impostos progressiva, sempre vinculada à promoção da justiça social, à valorização do trabalho e à redução das desigualdades do país, culminando na proposta aprovada na noite de ontem na Câmara dos Deputados. Um marco histórico na luta contra as desigualdades sociais no país. Eu fico imaginando como é que a gente poderia resolver o problema do mundo se a distribuição fosse feita de forma mais justa. Sabe? Não precisa ser igualitária, mas mais justa. E que quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, e esse que pagou mais vai para ajudar aquele que tem menos. Esse é o mundo que nós queremos. Esse é o mundo que nós precisamos construir aqui no Brasil. Essa é a minha tarefa, é a minha obsessão, é a vontade que eu tenho de fazer. Já pensou receber seu salário sem aquele desconto do imposto de renda? Isso agora é realidade a partir do ano que vem, para quem ganha até 5 mil reais por mês. E esse dinheiro que antes ia direto para o leão pode virar comida na mesa, material escolar, mais investimentos em lazer e educação ou até uma conta paga no fim do mês. Todo fim de mês é a mesma coisa. E calculadora que trabalha, não é mesmo? O salário entra e já sai. É aluguel,
conta de água, luz, mercado, escola das crianças. Para quem mais precisa, a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi muito bem-vinda. São mais de 20 milhões de brasileiros beneficiados. O Renê é um deles. Professor da rede pública de Goiás, ele precisa se virar nos 30 para dar conta de tudo. É parcela do financiamento da casa, 2 filhos de 14 e 8 anos, muitas e muitas contas. Ufa, a isenção veio em boa hora e a família já está fazendo planos com o dinheiro que vai economizar. Vai ser uma situação que vai trazer algumas possibilidades. Por exemplo, às vezes eu como pai quero colocar o filho num curso, numa natação, no inglês. Esse pouco dinheiro, que às vezes vai ser muito valioso, eu estar ali economizando 100, 200, 300, 400 reais, dependendo da renda, para estar pagando no imposto de renda, eu vou ter esse recurso a mais, né, para conseguir, às vezes até injetar na economia e adquirir alguma coisa para o meu conforto, às vezes melhorar na despensa de casa, às vezes um lazer, um final de semana que eu vou fazer algum programa diferente. A Rayane viu o leão dobrar de tamanho quando começou a ter 2 rendas para dar conta da casa e dos 2 filhos pequenos. Além de trabalhar com comunicação, ela também abriu uma confeitaria para vender bolos e salgados. E mesmo com essas 2 rendas, a gente passa um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de perrengue, né? As coisas estão tão caras, então eu enxergo com muito bons olhos essa isenção do imposto de renda. É um valor que vai fazer uma diferença aqui em casa, seja para me ajudar a investir, né, terminar a nossa construção aqui em casa, algum curso profissionalizante para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos, então com certeza é um valor que vai fazer diferença na minha vida, na minha realidade hoje, né, seja para pagar um curso de inglês, alguma aula de natação, alguma coisa assim para complementar mesmo. Então eu acho que é um projeto que vai fazer muita diferença na vida da gente. A votação foi unânime na Câmara dos Deputados, 493 votos a favor. O texto ainda terá que passar pelo Senado Federal e depois ser sancionado pelo presidente Lula para entrar em vigor. A aprovação que também foi muito comemorada pelo Julierme. Ele é um benefício para a gente, principalmente para quem é um trabalhador informal como eu. Esse dinheiro ele pode ser revestido, por exemplo, para uma compra de um equipamento, para um curso também, um inglês ou até mesmo capacitação na minha área, na área que eu atuo, e até mesmo aí para pagar uma conta do mês, para fazer uma viagem, para um descanso também, né? Então, eu acho que ele vai ser super importante, ainda mais para o trabalhador, para o empreendedor informal, que precisa realmente colocar ali os gastos na conta e qualquer dinheiro que saia a mais faz uma diferença no final do mês ali ou durante o ano, né? Então, acho que vai ser muito importante para a gente, vai ser uma grande vitória e a gente vai conseguir até mesmo investir no trabalho para melhorar, para se aperfeiçoar. Atualmente, o imposto de renda funciona de forma progressiva, ou seja, conforme o valor da renda aumenta, o contribuinte passa a pagar um imposto maior sobre aquela parcela de rendimentos. Pela tabela atual, quem ganha até R$ 3.036 está isento. A partir daí, a tributação começa a incidir em faixas, que chegam a 27,5% de imposto. Já o contribuinte com renda de R$ 5.000 paga atualmente mais de R$ 335 por mês, ou seja, mais de R$ 4.400 por ano, considerando o 13º e as férias. Com a aprovação do projeto, esse dinheiro será diretamente revertido aos trabalhadores. É uma medida que busca corrigir distorções históricas e aliviar o peso no bolso de quem mais precisa, exatamente como Lula prometeu durante a campanha, lá em 2022. Em 2026, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 vai custar R$ 25,8 bilhões aos cofres públicos. Para compensar a perda de arrecadação, Arthur Lira, relator da proposta da isenção, manteve a proposta do governo Lula de tributar com alíquota progressiva de até 10% rendimentos acima de R$ 600 mil por ano, como explica essa economista.
Uma redução do imposto de renda equivale no bolso a um aumento da renda e, no caso, um aumento da renda dos que mais têm propensão a consumir, os mais pobres. Uma vez que esse público aumenta sua renda, ele aumenta seu consumo, demandando mais do comércio, dos serviços, da indústria. Esse aumento de consumo gera empregos e, assim, gera mais renda e mais consumo. Esse efeito dominó é o que chamamos na economia do efeito multiplicador. E uma vez que a propensão a consumir é maior, o efeito multiplicador é maior, estimulando mais a atividade econômica. Por outro lado, críticos dessa medida apontam que um aumento de demanda sem o respectivo aumento de oferta gera inflação. Todavia, nenhum empresário investe sem a perspectiva de vender. Então, esse aumento de demanda tende a estimular investimentos que aumentarão a oferta no futuro. Com a aprovação da medida, serão mais de 20 milhões de contribuintes isentos do imposto de renda, mais da metade dos brasileiros que terão mais dignidade e comida na mesa. Bom, e ontem à tarde, o presidente do PT, Edinho Silva, acompanhou os movimentos sociais na entrega simbólica de mais de 1 milhão de assinaturas do plebiscito popular ao presidente Lula. Entre as pautas que foram votadas no plebiscito estavam a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês e o fim da escala 6x1 de trabalho. Para quem ainda não votou no plebiscito, a votação segue até o dia 12 de outubro. E na entrega, o presidente Lula destacou a importância da mobilização popular com a votação do plebiscito. O processo de mobilização politiza, conscientiza. E uma pessoa conscientizada, ela tem muito mais vontade de brigar para defender as suas conquistas do que uma pessoa que não sabe por que está brigando, não sabe quem é que fez, não sabe por que fez. Esse plebiscito que vocês estão me entregando hoje, simbolicamente, porque não tem caixa para trazer 1,5 milhão de assinatura, é extremamente novo para a luta social desse país. É muito importante, é um processo de conscientização, sobretudo numa época política em que a democracia está correndo risco. Parabéns, gente. Eu posso dizer para vocês que hoje é um dia em que vocês estão dando a demonstração de que vocês podem ajudar a fortalecer o processo democrático desse país e a classe trabalhadora pode voltar a acreditar com muito mais força na sua representatividade no movimento sindical, no movimento social, nos partidos políticos. E no próximo bloco nós falamos do balanço da 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Não sai daí que a gente volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, foi sequestrada pelo governo de Israel junto com outros integrantes da flotilha global Sumud, que reúne 38 embarcações de ajuda humanitária para a população palestina em Gaza. A flotilha se desloca por águas internacionais e reúne parlamentares, militantes de direitos humanos e voluntários de vários países, levando alimentos e medicamentos para a população palestina. A deputada estava a bordo da flotilha como expressão do compromisso do PT e do campo democrático com a causa da liberdade, da justiça e da paz. Meu nome é Luiziane Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo a este vídeo é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza. E ontem o PT divulgou uma nota condenando o sequestro da deputada, manifestando solidariedade e repudiando a ação das forças israelenses.
No texto, o PT reafirma sua posição histórica em defesa de uma Palestina livre, do fim imediato do bloqueio a Gaza e do respeito ao direito internacional. E destaca ainda que a solidariedade é uma arma dos povos contra a barbárie e que o partido não descansará até que a deputada Luiziane Lins e todos os companheiros e companheiras da flotilha global Sumud estejam em segurança. O governo do Brasil, por meio do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, também condenou a operação militar israelense que interceptou a flotilha global Sumud. Em nota, o Itamaraty destacou que a ação militar do governo de Israel viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. A nota pede ainda que Israel liberte de forma imediata e incondicional todas as restrições à entrada e distribuição de ajuda humanitária em Gaza. A manifestação relembrou ainda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e destacou o caráter pacífico da flotilha. E nessa manhã, a flotilha divulgou que o barco Mykonos conseguiu furar o cerco e chegar a Gaza, levando alimentos e remédios para a população palestina. Essa foi a primeira vez desde 2008 que um barco da flotilha conseguiu romper o cerco de Israel. Uma vitória da ajuda humanitária. Hoje no TV Elas por Elas Formação, a aula é com Rafaela Cruz, secretária de Administração e Finanças do PT na Bahia. O tema é Mulheres e Poder Financeiro, como a organização e o planejamento podem fortalecer a presença feminina na política. Não perca, é hoje às 16h aqui na TV PT. E no Café PT de amanhã você vai ver uma entrevista com Janaína Fernandes, secretária adjunta da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT e coordenadora geral de Relações Institucionais da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Igualdade. O Café PT começa às 9h da manhã, não perca. E agora a gente chama a agenda do presidente Lula. Pela manhã, o presidente Lula viajou para o Pará, onde participou da inauguração do Centro Municipal de Referência em Educação Infantil Professor Afonso Brito e da cerimônia de entrega em obras retomadas do Ministério da Educação na ilha de Marajó, na cidade de Breves. Agora à tarde, o presidente, a gente mostra aqui para vocês que às 16h visita as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto UNA. Na sequência, às 6h30, Lula participa da cerimônia de anúncios de investimentos em drenagem e inauguração do Parque Linear da Nova Doca. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Continue com a gente e até lá. Tchau. No programa de hoje você vai ver a audiência pública contra a reforma administrativa. Vai conferir o encontro dos cursinhos populares em Campinas. E vai saber como foi a conferência dos aposentados da APUESP. Acompanhe. Na quarta-feira, 17 de setembro, foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo para debater o projeto de reforma administrativa que está sendo proposto no Congresso Nacional. A audiência reuniu representantes de entidades sindicais para debater os impactos da reforma não só para os servidores públicos, mas para toda a população, além de alertar para os riscos de privatizar serviços essenciais. A gente tem que entender que o serviço público é pilar fundamental da democracia, da soberania nacional. Quando a gente fala em serviço público, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de habitação. Se a gente tira do público e passa para o privado, se privatiza, qual é o papel do Estado ou do governante, se não é prestar serviços para a população? Porque quando são candidatos, todos vão dar escola pública de qualidade, todos vão dar serviço público de qualidade, todos vão garantir mobilidade urbana, mas depois entra e fala, não, acho que é melhor a iniciativa privada tocar, nós não aceitamos. A justificativa para a reforma é de que ela supostamente moderniza o Estado, mas na verdade ela traz risco de eliminar direitos trabalhistas, fragilizar carreiras e precarizar os serviços públicos.
seria muito danoso para a população no termos de atendimento em todos os serviços públicos prestados para a sociedade e seria muito também penalizados todos os servidores públicos do Brasil e aqui do estado de São Paulo, precisamente. A reforma ameaça a estabilidade garantida aos funcionários públicos. Essa garantia, além de ser importante para impedir interferências políticas no trabalho dos servidores, também é fundamental para manter a qualidade dos serviços prestados à população. Eu, se pego um estudante e fico com o estudante até o período que eu estou como professora, a qualidade é uma. Se começa a trocar, por óbvio, o projeto político-pedagógico que eu construí vai ser continuado por outro que não construiu. Então, por isso que a gente defende que tem que ter concurso, tem que ter estabilidade, tem que ter carreira. No sábado, dia 20 de setembro, a PUESP organizou aqui no espaço do Sindipetro, na cidade de Campinas, um encontro de formação e preparação para cursos populares de todo o estado de São Paulo. A Educação na TV esteve presente. Foi um encontro estadual de cursinhos populares que discutiu a formação, gestão e manutenção dessa importante iniciativa educacional. No ano passado, a gente teve 43 estudantes que foram aprovados em universidades públicas. Então, isso não é pouca coisa. Isso é a demonstração que essa lei, que foi esse decreto criado pelo ministro Camilo Santana e pela secretaria, a SECADI, que é da diversidade, que discute desde EJA até a Rede Nacional de Cursinhos Populares, ela tem garantido, com certeza, uma inclusão para onde nós estamos podendo fazer esse cursinho. É isso que é a minha preocupação, onde nós estamos conseguindo fazer. Mas esse não deve ser a tônica da nossa luta. Nossa luta tem que acontecer em todo o território aqui do estado de São Paulo, face a política de rebaixamento da qualidade de ensino que o governo Tarcísio tem implantado aqui no estado de São Paulo. A Rede Nacional de Cursinhos Populares, que nós chamamos de CEPOP, é uma política pública do governo federal, do Ministério da Educação, que a partir de um programa já existente desde 2002, que é o programa Diversidade na Universidade, trouxe uma nova regulamentação. O programa Diversidade na Universidade existiu entre 2002 e 2007, ele foi descontinuado e ao assumirmos o governo, a SECADI, que é uma secretaria que foi extinta em 2019, foi reconstruída e com ela trouxe também a necessidade de alguns programas. Um deles é exatamente o apoio aos cursinhos populares. Os cursinhos populares têm se demonstrado como instrumentos extremamente importantes para a democratização da educação brasileira no que se diz respeito a acesso ao ensino superior. Na terça-feira, 23 de setembro, foi realizada na Alesp uma audiência pública em defesa da EJA, Educação de Jovens e Adultos, com a participação da professora Bebel. Veja, nós temos um quadro no estado de São Paulo de 1 milhão de pessoas analfabetas, no estado mais rico da nação. Isso não é pouca coisa. Isso é um sinal ruim no estado mais rico da nação. Nós temos exemplos lindos de educação de jovens e adultos. Se vocês pegarem os CEJAs, que são escolas que dão até formação quase que individualizada para aqueles alunos trabalhadores, foi um grande desenvolvimento, uma grande vitória nossa, mas agora não está fechando tudo. Está fechando tudo. E nós estamos aí lutando contra o governo de Tarcísio para que pare de fechar EJA, pare de pôr a distância e ofereça EJA presencial, porque é o mínimo que nós queremos. Qualidade de educação. No evento também foi discutido o Pacto Nacional de Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação. Agora, esse pacto é algo assim que vai fortalecer, na verdade, as políticas públicas de educação de jovens e adultos. Eu boto muita fé nisso, sabe? Viu, Luiz Fernando? Parabéns para você, parabéns para o Fórum EJA, e que vai fortalecer de uma maneira que a gente vai ter forças
para segurar essa dureza do governador em fechar escolas e transformar em educação à distância ou um problema, como se fosse um problema daquele aluno. Não, ele foi um aluno trabalhador que não teve oportunidade de estudar em idade própria. Nos dias 23 e 24 de setembro, na cidade de Serra Negra, foi realizada a Conferência das Professoras e Professores Aposentados. O evento debateu temas como o Estatuto do Idoso, questões legais sobre aposentadoria e tempo de serviço, e as relações intergeracionais com a presença de palestrantes e especialistas. Nossa conferência, este ano, ela está sendo feita nesse período do Congresso. Isso é uma inclusão de mais uma atividade da nossa PUESP, do nosso sindicato, onde valoriza, porque nós temos no Congresso muita gente que é delegado aposentado. Então, nós trouxemos para a nossa conferência nesse momento, a pedido da direção, nós fizemos nesse momento para avaliar o trabalho do aposentado, a nossa Secretaria de Aposentados. Se tem uma categoria que ela faz o leque com todas as políticas públicas, é a educação. Não tem. Ela se interrelaciona com a saúde, com a segurança, com tudo. A educação, ela é eu diria que esse vetor central. Por isso, debater a horizontalização vai numa perspectiva do quê? Se nós queremos mais, eu tive isso na Assembleia Legislativa, não uma horizontalização para além dos deputados, mas quando nós derrubamos o confisco de aposentados e pensionistas, foi só pela bancada de oposição ou nós tivemos que fazer uma articulação com toda a casa? Se eu sou quem eu sou, se eu cheguei aonde eu estou, e que não é privilégio, não é para viver de privilégio, porque eu não vivo de privilégio, mas eu gosto do que eu faço. Eu devo inteiramente a cada um e cada uma de vocês. O programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana você verá uma cobertura completa sobre o 28º Congresso Estadual da PUESP, realizado em Serra Negra. Até lá! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.